5, 4, 3, 2, 1, claro. No ar, o nosso programa, o seu programa Cidade em Debate. Hoje, 22 de julho de 2025. Sou Simone Nunes, professora. Estarei hoje mediando os nossos queridos convidados. E você de casa pode estar assistindo pelo canal 6 da Claro TV Montenegro, assinante Zetanet, Facebook e YouTube da TV Mon HD, nas Smart Samsung e LG. E você, no interior ou na cidade, pela Zetanet. Hoje temos aqui nossos convidados, a vereadora de Montenegro, Rive Biller, Tiago Machado, que é presidente do Conselho Municipal de Turismo, Clóvis Domingos, que é empresário, e Ricardo Kramer, que é presidente do Movimento de Preservação ao Patrimônio Histórico e também ex-vereador de nossa cidade. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Brincar hoje aos professores e ao Cafundó, né? Os professores. Então, aproveitando o nosso quase recesso, né? Estamos aí, né, participando aí com muita satisfação aí, discutindo questões da comunidade, que é importante com a qualificação aí dessa mesa, dessa bancada toda aí. Tiago. Boa noite também à bancada, a Simone, a todos que estão em casa. E o destaque que eu gostaria de fazer é sobre o Dia do Agricultor e do Motorista que temos essa semana, então, uma data tão importante para essas duas categorias, né, que são tão fundamentais e que estamos comemorando essa semana, então. Muito bem. Rive Biller. Boa noite a todos aqui da bancada, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer mais uma vez estar aqui para debater assuntos da nossa cidade. Clóvis. Boa noite, Simone. Obrigado pelo convite. Boa noite aos companheiros da mesa e boa noite às pessoas que nos veem e nos ouvem. Vamos interagir, vamos conversar. E hoje nós temos os seguintes destaques durante o nosso programa. Câmara aprova a contratação de 17 novos agentes comunitários de saúde. Como está a manutenção dos prédios históricos e tombados de Montenegro? O plano de arborização deve ter sugestão de 4 tipos de diferentes árvores. E a Câmara terá reunião com um tripé de entidades que lidam com crianças e adolescentes. E você aí participando, está concorrendo hoje pelo combo do Ferrari com 2 hambúrgueres. E a enquete é a seguinte: na sua opinião, como está a manutenção dos prédios históricos e tombados de Montenegro? Letra A, boa. Letra B, poderia estar melhor. Ou letra C, ruim. Você participa e estará aí concorrendo a um delicioso hambúrguer Ferrari. Para o nosso primeiro assunto, a Câmara Municipal aprovou o projeto do Executivo para a contratação emergencial de 19 novos agentes comunitários. Os vereadores fizeram, no entanto, uma ressalva de que deve ser feito um concurso público e eu gostaria aí da análise de vocês. Ricardo. Esse assunto é antigo, né? Eu, quando estive na Câmara em 2005, já havia, né, essa demanda de agentes de saúde. A intenção era dotar o município de 100% cobertura e a cada meio ano vinha pedido para renovar o contrato, né, porque não se fazia concurso, né? Então acho que é fundamental que se pense, quando pensa em saúde, não se pense só no hospital, não só no pronto atendimento, mas para ajudar o hospital, para ajudar o pronto atendimento, que a gente invista sim, acho que é correta essa postura aí do Executivo Municipal, na saúde preventiva, no agente de saúde lá no bairro. Então ele evita que a pessoa fique doente e que tenha que ir no hospital e que depois agrave e tenha que ter um processo muito mais, inclusive financeiramente, né? É uma baita de uma economia para o município se ele investe na saúde preventiva. Isso está meio de lado, né? Eu acho que é bom que se retome essa pauta. Perfeito. Clóvis. A importância do agente de saúde é inegável e se sabe que Montenegro tem muitos bairros, muitas localidades, muitos locais na própria cidade que estão a descoberto. Essa semana, ainda comentando com o agente de saúde, o Barreto, perguntei para ele quem é que atendia aquela região ali de cima da Santo Antônio, ali do lado, né, que tinha antigos casas de
Meretriz, aquela região assim, que tem muita gente que mora ali, e eu sei que estão a descoberto, gente que tem dificuldade, tem problemas financeiros, moram mal, e não é minha área, minha é Santo Antônio, mas tá quem? Não sei, não sabia. É sinal que não tinha, porque senão é o que está acontecendo. Então, ela está fazendo a chamada porque é sinal que tem muitos lugares que estão a descoberto, que não estão. E é ilegal, como diz o Kramer, o Ricardo, tem toda a razão. É importantíssimo porque ele faz o elo entre a saúde municipal, a melhoria, levando em casa lá e vendo lá o que está acontecendo, e aí levando para a saúde aquela pessoa para antecipar um problema que virá depois muito mais grave. Então é importantíssimo essa busca. E a questão do concurso, o concurso é uma chamada há muito tempo feita em Montenegro, porque diversas categorias, diversos pessoal que trabalha na área municipal não estão sendo contratados e não estão sendo efetivados em função de algum concurso. O concurso dá uma estabilidade para o funcionário, ele se sente mais seguro, tem mais condição de trabalhar, tem mais condições de conversar com o chefe, conversar com o prefeito, conversar com o secretário. E se ele tiver como contrato, ele está suscetível a ter que estar se cuidando, está rastejando, muitas vezes está perdendo dignidade, porque não consegue conversar com ele em igualdade, porque ele pode mandar embora. Tchau para ti, vou botar outro no teu lugar, e é o que acontece. Então fica essa questão aí, é questão política, que aí esse pessoal fica na mão do próprio executivo e outros que mandam no município. Então, o importante é fazer concurso, sim, em todas as áreas do município, para que não seja fique nessa questão aí do contrato, que fica muito tem que estar renovando permanentemente, todos os anos, ou que seja 2 anos, mas é oficialmente 1 ano, e a não estabilidade, a não segurança. Então, tem que ter concurso. Tiago. Também concordo com os dois aqui. Essa parte assim, da cidade, mas também no interior, eu moro no interior, então a gente sabe como o agente de saúde ele é importante. Então muitas pessoas do interior não têm às vezes o contato, não sabem mexer, então essa visita do agente de saúde para as pessoas do interior, ela é fundamental. Então muitas comunidades do interior também ainda não têm o agente de saúde, então é uma demanda que vem crescendo e a gente sabe dessa necessidade. Vereadora Rive. Nós, como disse o professor Ricardo, né, a questão da saúde preventiva ela é fundamental, ela é economia também, né, em último caso para os cofres públicos, mas em primeira instância ela é saúde, né, para a população, e os agentes de saúde acabam fazendo muitas outras ações também, e isso inclusive na Câmara eu lembrei na quinta-feira que quando nós tivemos a pandemia, tivemos que fazer a busca ativa dos alunos para retornar para as escolas, né? Retornar, e muitas famílias não queriam que seus filhos retornassem ainda com a questão de medo, enfim. E os agentes de saúde sempre estavam atentos e nos ajudaram muito na Secretaria da Saúde na época, na Secretaria de Educação, para nós buscarmos os alunos que estavam fora de escola ainda, né? Quando as escolas já haviam voltado à sua ação. Além de tantas outras auxílios que eles acabam dando, né, acompanhando as famílias e encaminhando muitas vezes para serviços necessários. E o que a Secretaria de Saúde então nos colocou, né, na Câmara? Esses agentes de saúde, esses 17 que estão sendo contratados, foram contratos que findaram, né, há algum tempo, agora há pouco tempo, e que precisam ser contratados novamente. O Montenegro tem 60 agentes de saúde atuando, né? E tem possibilidade de atuar, de ampliar este número, né? Então, estão também fazendo essa análise e buscando essa ampliação, né? E o concurso, os agentes de saúde, eles não são estatutários, né? Eles não são servidores estatutários, mas eles são seletistas providos por concurso público também, né? Um concurso diferenciado, não os coloca como estatutários, mas em razão do programa, que é um programa federal, que alcança recursos para o município, né, fazer essas contratações, além do aporte que o município também coloca.
Então, realmente é fundamental e entendemos a importância, né, de renovar para não deixar essas áreas que já estão descobertas com a falta desses 17 e para posteriormente serem ampliadas as áreas de atuação também dos agentes comunitários de saúde, né? Muito bem. Quero deixar aí um abraço para a agente comunitária lá do bairro Aeroclube, a Bia. Excelente trabalho. Como nos ajudam nas escolas, né, Simone? Também. Ajuda nas escolas, às vezes a gente tem uma dúvida se vai ter algum pediatra, a gente quer conversar, a gente quer avisar essa mãe que a criança está com algum problema, e aí a gente manda uma mensagem assim, sabe se tem um atendimento essa semana? Já responde, então assim, pelo menos eu, por experiência, eu sei que no bairro Aeroclube a gente está bem servido, né, pela nossa agente comunitária. Nossa próxima notícia é a seguinte: por sugestão da vereadora Rive Biller, será realizada na Câmara Municipal uma reunião com o tripé de entidades que atuam com menores e adolescentes. E aí a gente vai saber então qual é o objetivo assim dessa reunião. Na verdade, o objetivo de chamar essa reunião é mais específico até com a questão de crianças de inclusão e adolescentes, né, neuroatípicos e neurodivergentes, com questões psiquiátricas também, que a gente tem visto um aumento, né, com certeza tudo nas escolas, vocês que atuam nas escolas também têm percebido isso e na sociedade no geral. Tivemos alguns casos no estado agora e no próprio município de situações, né, que vem à tona essas questões necessárias de atuação. E como no geral, mas para o trabalho com crianças e adolescentes, esse tripé de políticas públicas, né, de espaços públicos, educação, saúde e ação social são fundamentais, né, as três políticas trabalhando junto. Então, a ideia foi de buscar uma reunião com essas áreas. Existe um atendimento, já existe um fluxo, mas a demanda acaba sendo maior do que a possibilidade de atendimento. Então, a Secretaria de Saúde já está, a partir do segundo semestre agora, já está montando o centro de referência do autista, separado do CAPS infantil. Então, serão já 2 instrumentos públicos de atendimento para essas crianças. Então, a ideia é conversarmos, né, com essas políticas públicas para trabalhar esse fluxo. Porque muitas vezes dentro das prioridades ainda existem prioridades, né? Existem situações que precisam ser analisadas por técnicos para ver da urgência de atendimento, né? A gente, infelizmente, não consegue, o setor público não consegue dar conta de toda a demanda imediatamente. Existem as conhecidas filas de atendimento, né? Então, de que forma se consegue dar um fluxo um pouco melhor para esses atendimentos junto dessas 3 políticas, né? E com já essa ação que o Executivo já está colocando de ampliar esse atendimento. Então, e a conversa com as escolas também é importante, a conversa com os setores, porque muitas vezes, e porque a ação social junto, muitas vezes as famílias também precisam das orientações, né? Então, nós temos casos de crianças que conseguem um atendimento e a família às vezes não faz o encaminhamento, ou porque não desconhece como vai fazer, ou porque se perdeu em alguma situação. Então, esse acompanhamento desse tripé, saúde, educação e ação social, ele é fundamental para um fluxo daqui a pouco mais fluente, né? Vamos ser redundantes, mas realmente para se conseguir esse atendimento com mais agilidade. Então, não acredito que tenha aumentado os casos. Na verdade, aumentaram os diagnósticos, né? Temos mais pessoas que conseguem aí diagnosticar, coisa que no passado a gente apenas achava que aquele aluno, ele é muito briguento, ele é mal educado, ele não para sentado. Mas já existem algumas pesquisas que dizem que sim,
temos um aumento significativo do diagnóstico, né, que muitas vezes não era, mas também há um aumento de casos. E aí existem pesquisas tentando buscar o porquê, né, se tem alguma relação com alimentação, com o ambiente, enfim, né, existem pesquisas buscando isso. Mas realmente o aumento do número de diagnósticos, e realmente muitas vezes antes não se fazia o diagnóstico, né, não se sabia qual era a questão, tanto que muitos adultos têm sido diagnosticados hoje. Né? Exato. Ricardo? Eu estou aqui pelo movimento do patrimônio, mas eu também estou assim cumprindo uma função de presidir o Conselho Municipal da Criança. E de fato, tudo que agrega para atendimento à criança é bem-vindo, né? Porque segundo a Constituição, embora em Montenegro isso não seja assim, né, pelo menos do ponto de vista do Conselho, nós temos demandas lá desde novembro aguardando encaminhamento e a sociedade civil, nesse caso, ela é ignorada, né? Infelizmente é isso. A gente sabe que tem problemas, né? Embora seja a prioridade absoluta pela Constituição, né? A criança e adolescente. Né? Então, tudo que agrega é bom, é bem-vindo, né? Mas Montenegro carece de um diagnóstico, nós estamos dizendo isso há muito tempo. Nós temos recursos, bastante recursos sobrando, né? Não é bom que tenha recurso, tem que ser bem aplicado. Nós conseguimos fazer um edital agora, no mês de abril, né, porque nós tínhamos na conta do Fundo Municipal da Criança 3 milhões de reais. Né, e empresas que fazem doações, dizem, nós não vamos mais doar, porque vocês não estão aplicando dinheiro. E nós estamos em luta com o poder público para tentar achar uma forma de achar, né, o meio correto de usar esse dinheiro. Nós estamos buscando desde novembro lá um curso de qualificação para as entidades fazerem projetos. Nós estamos aguardando ainda, está o protocolo lá, aguardando um despacho, né, de alguém que tem que dizer, olha, já fizemos reunião com o secretário, fizemos reunião com a diretoria, já procuramos o Ministério Público e não sai, quer dizer, então há uma desconexão aqui. Então o município faz algumas iniciativas que são bem-vindas, mas elas não têm uma articulação com outras, né? Nós podíamos ter muito mais para atender a criança e adolescente. Nós temos questões de legislação, inclusive, desde dezembro, para atualizar, né, a legislação, questões legais lá do próprio nosso Conselho Municipal da Criança, né, e nós não conseguimos, já estamos há meio ano tentando que o município, que o poder público nos ouça para dizer, olha, isso aqui está errado, tem que corrigir. É uma questão legal, simples, né? Mas aí a sociedade civil fica de fora, então o poder público toma algumas ações, mas elas não têm articulação, elas não são coordenadas. Né? Então não adianta a gente fazer uma conferência, que a gente fez já algumas, né? Colocar essa questão da necessidade de ampliação de atendimento, já foi identificado várias vezes, a necessidade de nós termos diagnóstico, né, para saber em que regiões isso mais acontece. É no interior, é na cidade, onde é que precisa da educação infantil, né? Que tipo de programas, para quais regiões, isso é fundamental que a gente tenha, né? Mas a gente não quer deixar registrado isso, né? Acho que o poder público poderia conversar mais com a sociedade civil para resolver essas questões. Muito bem. Clóvis? É o que a gente vê, né? É o conflito, um propondo estudar mais e o outro botando a ação a funcionar, né? Tendo recurso, tendo meios, mas não havendo um entendimento do governo com as instituições que já estão avançando também na questão de já ter o andamento, ter o diagnóstico para aquilo ali, mas não faz porque o município não faz a sua parte. Então a gente fica muito triste quando acontece isso aí, a vereadora tem razão em tentar avançar novamente na busca, né? Mas quando chega na conclusão das questões, é que nem os diagnósticos médicos e tudo, quando chega na hora da conclusão, agora tem que fazer a cirurgia, aí parou tudo. Então, exames de montão, estudos de montão, mas chega na hora da conclusão de fazer, aí não acontece.
Infelizmente, quem perde, né, é a criança, né, que eu sou da época das crianças hiperativas, né, que é considerado arteiros, etc., mas muito menos doente. E na realidade as crianças têm problemas sim, né, e a gente sabe que sim. Eu esses dias ainda estive numa casa e ainda fiquei pensando exatamente nessa linha aí. Eu sei que aumentou os diagnósticos e aí os pais também se investem na condição que eu tenho um filho com problema. E aí aquilo ali que faz, ele contém o filho fica dentro de casa, como eu vi, com videogame, entende que deveria estar na rua, fazer andar, no nosso tempo, fazer alguma coisa diferente. Estou falando o que eu acho, porque a gente passou, e aí eu sei de colegas, e eu também era um cara cheio de problema na escola, problema entre aspas, sempre respeitei professores e tudo, mas sempre em atitudes não de bom aluno, entende? E esse bom aluno é importantíssimo, mas também não quer dizer também que tu não vai conseguir vencer na vida sem ser sido um bom aluno, entende? Tu pode trabalhar, tu pode baixar a cabeça, tu pode, as coisas podem andar, mas eu não quero dizer, claro, o ideal é tu seguir os caminhos normais, estudar ao limite e depois também trabalhar ao limite também e procurar alguma coisa que dê retorno. Estão de parabéns, ambos, mas bem assim, tem que cobrar das autoridades. Os governos têm que fazer mais a sua parte de ouvir quem já estudou, quem já tirou alguma coisa já, e levar para mandar eles avançarem lá internamente, a secretária da saúde, da educação, todo mundo que pegar, que estão afins, para pegar e resolver, para pegar esse recurso e fazer andar essa questão, porque é importantíssimo, é fundamental. Tiago? Eu acho também importante esse projeto para poder analisar realmente, conhecer essa diversidade. Só quem está na escola, realmente, como vocês comentaram ali, sabe dos desafios, então, e entender realmente quem são esses que estão ali na escola. Então é bem importante esse projeto. Uma das questões que é importante nesse tripé é a assistência social aí, a saúde, conversar com os pais. Nós temos alguns pais que eles resolvem que o filho não vai tomar medicamento, tá? Outros imaginam que só o medicamento vai resolver. Então, se tem uma criança, é essa família que precisa de tratamento, né? Então, essa ideia de fazer com que a família também seja atendida, acredito que seja, sim, algo que vá melhorar e muito, né, a situação dessas crianças. E eu digo para vocês, a nossa escola lá, nós temos sala de educação, de atendimento especial, né, temos uma prof 40 horas, e a gente tem quase 30, tá? Só na nossa escola, né? Então, e nós vemos realidades ali extremamente diferentes. E uma delas é alguém chegar para nós, eu vou chamar lá, porque até tal dia Clóvis estava legal, estava tudo certo, mas de repente Clóvis agora está querendo soltar pipa dentro da sala. Aí a gente chama os pais para conversar, e aí vai, ele diz: não estou mais dando medicamento para ele, porque ele estava bem lá em casa. Só que lá em casa é ele com ele mesmo, às vezes não tem nem irmão. Então são situações diferentes e esses pais precisam deste atendimento, né? Quem sabe aí vão tomar consciência e fazer exatamente o que aquele psiquiatra, o que a psicóloga, né? O que o pediatra, o neuro conversou, porque tudo é para o bem dessa criança, né? Para se tornar um adulto melhor. Eu acho que nesse sentido, por isso que é bom que tem uma professora na Câmara, né? Que tem alguém que cuida, que olha pelas crianças. A gente teve legislaturas que não tinha essa figura lá, né? Então é importante. Parabéns, Vamos seguir. Vamos seguir por aí. Então, nessa linha aí, Simone, eu não queria falar, eu não gosto, aí não é legal, eu sei que não, mas só para pegar
o que eu não gostava, quando eu estava estudando lá em Campo Vermelho, até 9 anos eu fui filho único, depois veio meu irmão. Mas não foi tão ruim, porque a bisoleta continua de pé. Está lá até hoje, O aquela cafundó passou bisoleta por lá. a bisoleta continua lá. Não botou estudei na fogo, né? bisoleta. Não botou fogo, né? Não, pelo contrário, está lá conservada lá. Mas eu quero dizer que a coisa que o aluno na minha época tinha mais medo e o que ele mais cuidava, que continha ele, era ser chamado os pais na escola. Isto era o limite do seu medo, ou de mandar até uma cartinha para casa para o pai ter que assinar. Então isso aí era o fim da picada, porque sabia que ia ter retorno para aquele hiperativo, aquele metidinho, ele ia ter uma solução caseira, pode ter certeza. Não, parece que hoje em dia tudo mudou e é correto, tem que ter cuidados, porque a gente teve tantas coisas erradas em relação a filhos, né, e famílias desregradas, mas aí tem alcoolismo, tem droga, tem uma infinidade de coisas que não se tinha naquela época. Né? Se tinha pais preocupados com a educação dos filhos, né? E o avô dela era amigo da gente, até compramos seu cooperário. Né? Então quer dizer que a gente estava lá fora, mas os pais tinham uma preocupação de educar os filhos, e aquilo ali tinha que ter uma resposta. Tinha que ter. O meu irmão rodou uma vez, conta rapidamente, rodou aqui no São João Batista, e ele vinha todos os vídeos e tudo, gastava, o pai gastando, e aí ele pegou e rodou. E ele pegou e aí a mãe teve que escrever um boletim aqui no São João. Aí ele pegou, morando lá fora, de volta lá, não tinha casa aqui, mas morando lá fora. Aí ele pegou e embarcou no ônibus e ele disse assim: eu não vou sentar lá da mãe, porque a mãe vai me incomodar a vida toda, quer dizer, mais um ano isso aí. Aí ele pegou e sentou no último banco. Aí a mãe ficou pensando, né? Porque a mãe olhava para trás, dizendo, e ele no último banco, ela olhava: quando tu chegar em casa. Foi pior. Todo ano. Tu vê a indignação dela com razão, porque gastou, o pai teve suor e tudo. Então, aquilo ali, ele é advogado, um cara super legal, super ativo, super bem de vida. Mas aquilo ali foi a educação da nossa mãe. Eu sempre digo, a minha mãe foi a nossa terapia. Ela fez tudo que tinha que fazer. O pai era o bom, o pai era um cara legal. A mãe fez a coisa como tinha que ser. E nós odiávamos a mãe. Hoje só se fala que a mãe foi querida, foi legal. Hoje mudou a composição da família. Hoje está muito diferente do que na nossa época, né? Eu já sou mais novinho, eu já peguei um pouco essa época também. Mas aí tu tinha convivência com a família, né? Hoje maior. Hoje não tem, todo mundo trabalha por turno, sai, chega, ou fica no celular. Televisão já nem é mais um problema, agora é celular, né? As pessoas não conversam mais, então os pais não dialogam mais com os filhos, eles nem sabem o que está acontecendo, né? E aí tu tens o filho único, né? Eu pela minha experiência, assim, é filho único. Ele em casa, a criança, ela ganha financeiramente tudo, né? A vontade dela é a vontade que prevalece, né? Ninguém vai cuidar para dizer, isso não pode, isso não pode. Quando ela chega na escola, ela não é única, ela está com mais 20 ali. E aí tem que sobressair a vontade dela sempre, né? E aí a gente tem esses conflitos todos, né? Então teria que voltar de novo a nós ter talvez aquela... Antigamente tinha tal a escola de pais, né? Que orientava os pais, como é que proceder, cuidar dos filhos, como é que faz, como é que resolve os conflitos. Hoje a gente não tem essa situação, a gente tem o filho único, né, que não tem limite em casa e que ganha tudo e chega na escola e ele quer o celular dele. Se em casa ele pode, ele também pode, né? Se ele quer sair a hora que ele quer, ele também vai. Daí tu vai cuidar disso. Eu trabalho com o 5º ano lá no município, é um problema. Tu teria que ter 20 ouvidos, porque todos querem ao mesmo tempo a mesma coisa, né? É bem difícil de... E aí se tu tem numa turma alguns que além disso ainda tem a patologia ali, né? Então o professor também fica impotente, né? A gente também queria, na nossa época, também algumas coisas, mas os pais cortavam e se impunham, e muitas vezes eu particularmente tentei avançar e depois vi que a coisa era ruim, era difícil, tinha que voltar para casa de cabecinha baixa e ficar quieto. E com 5, 6 irmãos, tu tem que esperar a tua vez. Também. Tu aprende a esperar, que tu não é o primeiro da fila sempre, tu vai ter que esperar.
Mas eu costumo dizer que a gente está numa crise da sociedade, né? E a escola vai refletir aquilo que acontece na sociedade. A escola não está fora, ela não é uma ilha. E se nós formos analisar numa fila de mercado, que agora o banco a gente não tem mais fila, né? Porque a gente não vai mais no banco, vai no aplicativo. Mas numa fila de mercado, no trânsito, em espaços com mais pessoas, a gente vê isso dos adultos. Não sabem esperar a sua vez, não tem um mínimo de tolerância com o outro que de repente está mais devagar na frente. Então, a gente está numa sociedade que precisa repensar os seus caminhos, né? E eu acredito que a gente ainda tentando recuperar a infância e a juventude, a gente consegue ir mudando a sociedade também, né? Aos poucos. Claro que os adultos também, esses já estão formados, né? E precisam conseguir repensar as suas ações por si e, às vezes, até aprendendo com as crianças, né? Mas realmente a gente precisa repensar essas situações da sociedade como um todo. Não, importante também o que o Ricardo colocou ali sobre as famílias. Ricardo, nós temos situações lá na escola que os pais saem às 7 da manhã para trabalhar e retornam 9, 10 horas da noite. A criança, ela se governa o horário que ela vai acordar, se governa se quer ou não tomar café, se governa se vai ou não almoçar e aí vai para a escola. Chega em casa, ela vai se governa se vai jantar ou não. E quando o pai chega, muitas vezes já está até dormindo. E a gente está falando aí, tá, de crianças de 7 até ali uma adolescente de 14, que deveria ter a presença dos pais ou de um adulto, né, para que tivesse todo o alcance e a educação necessária. Mas infelizmente, por causa da carga horária dos pais e os salários baixos, essa criança não consegue ter um adulto que acompanhe, ou seja, uma babá, e os pais estão trabalhando, né? Segundo eles, para levar o de melhor para seus filhos. Só que esse de melhor, essa relação do de melhor está muito materialista. Cada vez acham que precisa dar mais presentes e, na verdade, eles precisam estar presente na vida dessas crianças e adolescentes. Falou bem. Na semana passada houve mais uma reunião do grupo que trabalha para melhorar o turismo em Montenegro. E está com a gente aqui o presidente do Conselho do Turismo, Tiago, e nós vamos saber aí as novidades dessa reunião. Então, como a gente já vinha falando, falar de turismo é uma coisa muito boa, né? E a nossa cidade aqui está localizada num ponto muito estratégico, porque se a gente for ver quantas pessoas estão indo para Gramado nessas férias, agora passar essa temporada, é incrível, assim, é uma multidão. Quem já foi lá passar agora nos últimos dias, a reserva de hotéis é mais de 90%, então a gente tem uma capacidade muito grande. Se a gente for pegar a parte aqui de Lajeado, toda essa região também, e nós temos um produto que é a nossa bergamota, que é a nossa citricultura, e que a gente infelizmente não conseguiu aproveitar elas. A gente viu esse final de semana também a cidade de São José do Sul fez uma caminhada, a Harmonia também tem um evento grande acontecendo sobre a bergamota. Então o Vale do Caí ele respira essa bergamota, ele respira a citricultura. E infelizmente aqui na nossa cidade, na nossa região, a gente não conseguiu ainda fazer isso ser um produto turístico, assim, um produto turístico que acaba atraindo as pessoas, como faz a região da uva, tipo Caxias do Sul, Bento Gonçalves, que conseguiram, a sociedade, os empresários e todo mundo, fazer esse produto se tornar vendável. Assim, as pessoas querem ir, as pessoas sonham em estar lá no meio das parreiras de uva, sonham em estar em Gramado. Então, a nossa ideia desse projeto, desse grupo, é justamente isso, é levar o conhecimento das pessoas sobre a bergamota. E por outro lado, a gente sabe que os nossos pontos turísticos urbanos não estão na sua melhor fase, assim, vamos dizer, a Estação da Cultura ela não está assim para receber grupos, porque tem vários materiais ainda de museu e tudo mais ali.
Então a gente pensando nessa ideia, a gente pensou, por que a gente não aproveita então a bergamota e a nossa parte mais rural? Então a gente começou a trabalhar isso nesse grupo, então, inclusive hoje de tarde, um abraço ali, o pessoal estava ajudando a fazer os quitutes lá em casa. Então a Ju, todo mundo estava lá trabalhando hoje a tarde toda, fazer alguma feira, algum movimento assim. Então, conversando com os guias, os colegas, todo mundo de Porto Alegre e da região metropolitana e de vários outros locais, veio essa ideia. Por que vocês não fazem alguma coisa para movimentar essa bergamota, essa citricultura? Então surgiu essa ideia de fazer um acolhimento para eles, assim, um roteiro, mostrando roteiros, mostrando possibilidades. Então a gente vai trabalhar isso mesmo que a gente tem agora, os pontos que estão assim, que tem condições de receber grupos. Então a gente sabe que muitos fecharam, então não teve esse rodízio. Então, para uma propriedade ficar aberta, ela precisa ter um certo número de pessoas constantemente lá, porque senão não vale a pena para o cara cortar toda a grama, arrumar todo o museu, arrumar toda a casa dele e receber 20, 30 pessoas. Isso não paga os custos, então economicamente não é viável. Então a nossa ideia é trabalhar com aqueles que já estão com isso mais em atividade, tá? Então a gente sabe que a gente tem o Balneário da Toma, que é um local assim que no verão ele tem muito mais demanda, agora acaba baixando, mas a gente sabe que tem cabanas, tem toda uma estrutura também, então é um local, um ponto. O Orquidário Moreira, não sei se vocês conhecem lá, mas também é um local assim que recebe grupos. E a gente tem a parte de história ali com a Cruz das Almas, então o turismo pedagógico, como a gente falou de escolas, às vezes o pessoal quer para levar. Então a gente tem várias outras possibilidades, então a gente está caminhando, buscando essas outras ideias, outros grupos para melhorar o turismo. Então esse grupo vem buscando isso, trabalhar a bergamota, a citricultura e também os pontos que estão aí para nós trabalharmos. Se a gente olhasse em domingos, à tardinha principalmente, nós temos rodovias aqui, o que tem de gente passa por Montenegro. Mas se nós observar também não tem nada que atrai eles para entrar na cidade. Né? A gente vai assim, vou passar em tal cidade, porque lá tem um restaurante bom, eu vou à tardinha, ali tem o artesanato, eu vou dar uma chegada ali, vem da praia, tem aquelas bancas de artesanal, eu vou chegar ali porque ali tem um café, tem um Porto que tá... Na passagem tu não tens, tu tens ali, eles enxergam, né? Mas aí tu tem que entrar na cidade para chegar no Parque Centenário, por exemplo. Mas tu não tem nada assim que convide a entrar na cidade ou a chegar ali, parar para fazer uma compra, para apreciar um artesanato, para tomar um café ou alguma coisa, jantar. Né? A gente não tem os nossos pontos que atraem gente aqui na beira do rio. Né? O pessoal vem na pizzaria, vem aqui, mas assim, vem daqui da região, eles já conhecem, mas quem passa na cidade não percebe isso. Né? E uma coisa muito interessante que a gente acompanha e acaba vendo de outros lugares, e agora aproveitando a questão das redes sociais, né, esse impulsionamento, essa coisa assim, ó, de no Instagram, faz um videozinho, aquela coisa assim, e as pessoas às vezes começam, procuram um lugar e aí o próprio celular já vai te indicando outros, né? E a gente acaba percebendo, muitas vezes eu vou olhar algum lugar assim e aparece um lugar que eu nunca imaginei que aqui tivesse um restaurante, um parque, uma praça, isso o algoritmo vai te alcançando. Então também esse investimento, né, na divulgação, porque às vezes a gente tem eventos que acabam sendo divulgados, as pessoas vêm. Mas essa coisa, como o Ricardo diz, um restaurante, um café, às vezes, e a gente até tem, mas muitas vezes a divulgação acaba não acontecendo de forma mais expansiva. E aí precisa também, né, daqui a pouco os grupos conversarem a respeito disso e conseguirem fazer essa divulgação de forma mais atrativa, aquelas coisas que chamam a atenção e que o algoritmo vai indicar quando alguém procurar um café colonial, que aqui o Schubert apareça também, que procura uma pizzaria, que apareça, né, as que nós temos aqui, porque a gente tem alguns espaços e importante que tenhamos outros, né, também. Aproveitar esses que já existem também. Clóvis. Exatamente. Já se sabe, tem razão, né, porque tentar novamente com o nosso interior, mas já foi tentado. Já foi tentado, já foi trabalhado, né, linkando o interior com a cidade. E muitos investiram,
que sabe muito bem, o Martim Maurer em Cafundó, o Catafona, fez um trabalho bonito, maravilhoso, mas não tem quem tem que fomentar é o município tem que trabalhar isso aí. O município tem que criar folders, tem que pegar e dar divulgação bem ampla e dar incentivo para esse pessoal que está fazendo esse trabalho, né, trazendo gente. Como todos já disseram que assim, nós não temos um item em Montenegro que faça alguém entrar em Montenegro e dizer, eu vou chegar em Montenegro, olha, não tem mais nada, nem misa não tem mais aqui. Tem mulheres bonitas, mas nem isso, que antigamente tinha a Rosa Maria Galas, vou passar que eu me encontro com ela na cidade, não tem mais. Então, é muito pouco. O morro, que era um lugar que ainda havia de atrativo, estou falando da cidade, mas eu acho importantíssimo essa questão do interior, tentar buscar. É complicado para quem investe, mesmo lá ali do lago ali, que está ali da costa. O Latoma? O Latoma, mesmo o Latoma tem o inverno todo que não traz retorno, não tem retorno nenhum, então aí ele não tem como ter receita. Então manter todo aquele aparato assim, para depois chegar só no verão, foi uma ideia de verão que passou pela cabeça dele, do proprietário, que é meu amigo, faleceu, né? Mas ele era um visionário, um cara que tinha uma visão, como também o Martim também tem. Ele em Cafundó tem a chamada do combate 23, o combate do Vapor Velho de Cafundó, que foi esse combate, tem uma história, uma história forte desde a época que se manteve, né? E fez 100 anos agora em 2023, e se tinha uma proposta também dentro dessa questão, que aí poderia trazer como a Cruz das Almas ali na Fortaleza, né? Nós não temos essas buscas, então é difícil, mas é importante que se continue lutando. Vai chegar um momento, talvez, que chegue de Montenegro. Eu sempre digo, então faz um teleférico em Montenegro, faz um investimento aí de 700 mil, 800 mil, 1 milhão, bota um teleférico de um morro a outro morro, aí tu vai fazer uma chamada, eu vou chegar em Montenegro, tem um teleférico, não tem nenhum teleférico na região. Não sei se precisa ser tanto, né? Mas não é tanto, mas se não tiver tanto, não vão ter nada nunca. Sim, mas não se precisa ficar se contentando só com passeios, as pessoas vinham na Tafona, era uma chamada, era excursão. Nosso assunto é turismo e a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Depois. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon.
Quem nos acompanha? Cláudio Lung, Crislaine Có, Marlene Machado, Jussara Santos, Marilene dos Santos, Jana Souza, Márcio Kuntz, Cláudia Maria Rossoni nos acompanha, Simone Marques nos acompanhando também, Marilei Maciel nos acompanhando, Leonir Ávila, Mauro Azevedo Martins já nos acompanha, Angelita Martins, Cíntia Vieira. E você participa, comenta e concorre a 2 hambúrguer Ferrari. Voltamos então com o assunto que é o turismo. E aí eu pergunto até aqui para o nosso querido Thiago, por que não pensam? Aliás, eu nem sei, até vou falar com a vereadora primeiro. Se já estão com um projeto dentro da Câmara de Vereadores para que funcione a estrada que vai subir para o morro. Porque para mim e para toda a comunidade é um absurdo aquilo lá estar fechado. Que eu acredito ser o segundo ponto turístico de Montenegro após o nosso rio cair. E aí, quem sabe, Thiago, tivesse ali algum transporte, e aí eu sou mais visionária, algum transporte interessante, né? Tipo trenzinho que a gente tem, que pudesse levar, né? Subir ao morro, tivesse condições de fazer a voltinha lá em cima e descer. Acredito que isso aí iria chamar a atenção. Como é que estamos lá? Bom, a questão da estrada é com a prefeitura está se organizando, enfim, né? Ela já existe, ela tem que ser arrumada, enfim, não passa pela Câmara de Vereadores neste caso, né? Mas o pedido de providência? Isso sim, isso já existe, né? Isso já, colegas já fizeram esse pedido de providência, não lembro agora qual foi o colega, mas já houve esse pedido de providência a respeito da estrada do morro, né? Que sobe para o morro. Cláudio Krantz, né? Se não me engano, o nome da estrada Cláudio Krantz. E essas outras questões, assim, né? Essas são ações, teria que se fomentar junto aos órgãos de turismo, né? Eu já também, outra situação que a gente coloca, instrumento, né, de turismo, eu vejo a estação também, né? Que está parada, digamos assim, já teve os seus áureos tempos, em mais de um áureos tempos, né? Porque teve quando funcionava um trem, quando foi reformada, teve bastante, e agora realmente está de novo, né? E a gente tem colocado, a secretária de Cultura colocou que estão se organizando para tirar o acervo do museu dali e colocar num outro espaço adequado, e aí retomar o uso, inclusive o café, né, da estação, também para retomar isso. Que a gente cobra que seja célere essa retomada, né. É que é bem importante, como a gente estava falando antes, a Ivoti, ali, que é uma cidade bem pequena, próxima ali, aqui da região, acaba tendo só uma questão mais cultural, assim, eles acabam vivendo o turismo deles que lota o núcleo deles de casa em Charmel lá, de pessoas vendendo cuca, rosca, e tem uma economia forte, assim, graças ao turismo, e esses grupos que vão todo final de semana, tem muito movimento lá, e é justamente um local turístico histórico, assim, é tudo casas lá que foram cuidadas e preservadas, e que o pessoal vai fazer turismo lá. E nesse espaço tem um restaurante e tem uma cervejaria também, né? Que também chamam a atenção, não só nos momentos de festa, mas em outros momentos que as pessoas vão visitar. E aí tem uma outra questão, quando a gente atuou na região aqui, tinha sempre a preocupação com o turismo, inclusive que o Vale da Felicidade era a marca que se criou e tal, já existia, né? Mas a preocupação da sinalização turística, né? Então, eu lembro que Ivoti e tal, tá na BR, aqui tem um parque, não sei o que lá, é um parque ali, Lindolfo Collor, assim, eu não sei, tá indicando que existe um ponto turístico ali que você pode visitar, né? Se você vai a Osório, Morro da Borrússia, aqui, ó, pode ir, meio que se convidando para ir. Né? Então, isso também nós teríamos que pensar em Montenegro um plano de sinalização turística,
né, para convidar os que passam a ir nos pontos. É claro que os pontos têm que estar em Tem que ter os pontos. Tem que ter os pontos. Mas uma beira do rio, né, ele não está muito bonito, mas o rio está ali. Né, ele é um ponto interessante, talvez a estação. Então, eu começar a pensar em sinalizar isso para as pessoas, que ali tem alguma coisa. Né? Importante. No nosso interior tinha a rota de sabores e saberes, né, que era aquela rota, mas tinha sinalização, tinha tudo, mas hoje não tem mais não tem mais os pontos, mais, Isso, é os pontos que eram os parados. casos que estavam. Mas sim, eu acho que voltando à questão da Simone, do morro, realmente ele precisa ser mais preservado. A questão toda ali que a gente sabe de ambiental, né? O pessoal ambiental que meio que não quer asfaltar, daí vem todo esse debate assim sobre o asfalto e tudo mais, botar, eu acho que um trenzinho seria talvez uma solução Mas mais... bota o teleférico, então. O teleférico Andaial tem há 30 anos, uma cidadezinha desse tamanhozinho. Puxa, Assim. é uma patrola puxando o trenzinho. sim. Pelo amor de Deus. No jeito que está hoje aquela estrada. O teleférico subia no São João e passando para o Barro da Formiga por cima da faixa. Desce para o Paraguai. Não, Né? é assim pode fazer, legal. Eu sempre digo que tudo, Ou eu sempre digo que tudo tem. tobogã, qualquer coisa. Tudo tem jeito, a engenharia está aí para isso e tal. O problema é que não dá para fazer no achismo. Né? A gente agora teve um desastre aqui na beira do rio que alguém resolveu botar asfalto ali. Né? Quer dizer, arrancaram a vegetação, tiraram plantas ali e tal, asfalto, veio a enchente, arrancou o asfalto todo, agora está e pode desmoronar. Quer dizer, não dá para ser assim. Não. Tem que ter planejamento, ouvir os técnicos. Eu sei que aqui é uma questão assim, que envolve ambientalista, Isso, tem risco de desabamento, tem que ouvir bem, fazer um projeto bem construído, mas é tranquilamente possível a gente conviver bem com o nosso morro aqui e a Simone subir de trenzinho lá, sem problema. Né? Mas falando em trem, nós íamos ganhar uma locomotiva ali para a estação? Teve uma história de uma locomotiva, mas parece que a questão de trazer ela até aqui que barrou, assim, pelo que eu ouvi de história, que não conseguiram liberação para trazer essa locomotiva do local que ela estava para cá. Isso é conversa. Só pode ser conversa. Tudo foi conversa. Tudo foi conversa. Que nem a rua coberta também, mas a locomotiva foi ganhada da Ubra, aí depois ia vir, passou uma eleição aí, não veio mais nada, e aí de repente essa locomotiva pode ser desmontada. A locomotiva é bem em partes, sai praticamente 4, 5, 6 partes, bota em cima do caminhão e traz sem problema nenhum. É que não ganharam. Tem cidades que tem. Rio Grande tem uma locomotiva, a cidade do Visconde de Mauá, né, onde ele que foi um dos pioneiros das ferrovias no Brasil, e aí lá, a terra dele era Rio Grande, então lá tem uma locomotiva na entrada, aquela primeira locomotiva que andou lá com o Pedro I e o pessoal. A gente tem acompanhado, assim, porque, por causa do movimento, a EFICA fez um bom movimento para isso, né? A Clarice Bill nos fez o relato 2 ou 3 vezes, toda a peregrinação. De fato, era uma locomotiva do acervo da Ubra, né? Que questões lá de falência e tal, eu não sei, de volta para o DENIT, tinha uma questão de liberações. E precisava também o município, o registro fotográfico, tinha uma série de passos, né, para seguir, mas ela estava com dificuldade na época, né, de que esses documentos chegassem até lá a rede ferroviária ou o DENIT, não me lembro qual é o órgão que estava com isso. E aí eu sei que um dos entraves era trazer para cá, né? Esse seria o problema. Mas aí depois já se perdeu os prazos, né? E aí já foi para outro lugar. Né? Então a gente de novo não foi competente de conseguir trazer ela para cá. Foi conversa, né? Tudo conversa, como sempre. Só pode ser, porque assim, se me falarem que não podia vir um bitrem, porque um bitrem não fica na cidade, eu vou dizer mentira, porque às vezes tem bitrem lá no aeroclube. Exatamente. Né? Então essa historinha de que bitrem não entra aqui, que não transporte pode, especial para trazer ela é fim do bom, mas poderia desmontá-la. Com certeza. Pode desmontar sem problema nenhum, zero. Não houve interesse. Até Gramado está montando uma. Eu vi uma reportagem que vai ter mais uma atração turística em Gramado agora para 2026.
São 40 mil hectares e aí vai ter uma locomotiva que eles reformaram. Reformaram e vai andar. E vai andar. Que nem a de Carlos Barbosa, né? Isso. E Bento. Então, isso é legal, mas aqui não acontece. é trabalho, mas Dá trabalho. Mas esse empreendimento possivelmente é privado, né? Não, Porque a grande maioria dos empreendimentos de Gramado, Canela, são empreendimentos privados. Gramado e Canela, digamos assim, ó, que eles são municípios turísticos, cidades turísticas, há relativamente pouco tempo, sim, né? Na história, 40 anos. Então, mas porque eles tiveram um envolvimento muito forte do empresariado, sem dúvida, né? E tiveram investimentos privados que, tanto que a gente vai para lá, é tudo muito caro para a gente conseguir nos pontos turísticos, né? Muitos pontos turísticos, os que eram de graça já não são mais, né? Muitos... Cascata do Caracol, quando era criança, a gente ia, entrava e passeava gratuitamente. Hoje paga, porque hoje é uma empresa privada que administra. E tá no privado, né? Não está no público. Isso, e não está no público. Então, eles conseguiram, claro que há o fomento do poder público, e ele é importante, mas foram empreendimentos privados que se organizaram, e muito eu sei também do que os municípios trabalharam com a questão da educação. Isso até eu já comentei aqui em um dos programas que eu participei, que eles trabalhavam inclusive com as crianças, os adolescentes nas escolas, trabalhando essa questão do turismo para que eles pudessem atuar depois, né? Trabalhando a questão de línguas, para eles receberem turistas, trabalhando a questão para fomentar o emprego dentro do município. Então, também trabalhando muito com o Senai, com o SESI, com o SESC. Então, foi um conjunto de ações que não foi só do poder público e, se não me engano, foi capitaneada pela iniciativa privada. E a arquitetura necessidade. Da cidade. A arquitetura da cidade. Mas então é importante, é uma chamada importante. Também, mas assim, ó, conforme foi falado aqui pela nossa vereadora Rive, há necessidade dos nossos queridos governantes conversar com a iniciativa privada. Porque tu veja bem, a Cascata do Caracol agora tu paga para entrar, certo? Só que antes de tu ir na Cascata do Caracol, tu vai passar na lojinha, comprar. Tu vai passar no restaurante, comprar. Tu vai passar em uma loja lá de vinhos e comprar. Então, tu acaba estruturando a tua cidade, tá? Para o turismo. E aí eu digo o seguinte, por que o Montenegro não tem um parque aquático? De potência, que nem nós temos Nada lá. criado, tudo copiado. Não, porque lá em Foz do Iguaçu, também, as cataratas lá também tem um comércio Exato, magnífico no entorno, exato, inclusive transporte para lá, e tu não pode entrar mais com o teu carro, antigamente tu entrava, hoje é obrigado a ir de ônibus para lá, todo mundo numa condição de começar a pagar desde lá da entrada lá, até na saída tu tá só gastando e pagando porque tu é turista. Turista é para isso. A necessidade de procurar pessoas que queiram empreender em nossa cidade, né? E isso aí vai fomentar aí o turismo, com toda certeza. É assim. Mas continuando a falar do turismo, quando falo aqui em manutenção dos prédios históricos, eu lembro aqui da Cidade Triunfo, né? Que tem as casas históricas próximas ao rio, né? E que os nossos aqui não conseguem. Eu me lembro de Jaguarão. Também. Jaguarão é magnífico. A enquete de hoje do Cidade em Debate é a seguinte: como está a manutenção dos prédios históricos e tombados de Montenegro? E aí eu pergunto aqui para quem está nos acompanhando se é boa, se poderia estar melhor ou é ruim. E começando aí essa conversa, professor Ricardo. Eu não assinalaria nenhuma das três. Eu disse que não há conservação.
Né? Basta você olhar o Palácio Rio Branco, existe algum... Não, tu tem árvores crescendo, inclusive, já no telhado ali. O prédio que era da antiga Câmara de Vereadores, da SMOP na frente, mesma coisa. A estação, a gente está vendo, ela está ali, eu acho que às vezes a gente faz algum corte de grama, mas o resto vai deteriorando, né? Nós estamos numa cidade onde a administração não tem nenhum apreço pela história. Né? Eu me lembro que há mais de 4 anos nós sentamos, o Movimento do Patrimônio, com a administração e propusemos uma parceria, em conjunto, nós, EFICA, né, a Associação dos Arquitetos, e fizemos audiências para isso. Nós íamos assumir junto com o município o restauro do Palácio Rio Branco, né, iria fazer 100 anos, né, e não tivemos retorno, não tivemos mais, e depois não se falou mais nada, acabou, quer dizer, aquilo foi engavetado e ficou para trás. Né. Agora, nessa função das enchentes, nós produzimos um documento com mais 10 entidades de Montenegro, com sugestões. Nós queremos colaborar para escolher um destino correto para o museu. Nós temos algumas ideias para a Estação da Cultura, temos propostas, podemos ajudar nessas articulações aqui e tal. Não tivemos retorno nenhum, né? Fizemos também, protocolamos um outro documento, eu acho que uns 2 anos atrás, nós, a EFICA e mais as entidades que atuam ali na Estação da Cultura. Nós temos que discutir a estação, entendemos ali que tem que ter um plano diretor e um conselho de gestão com várias entidades que trabalham ali para... Como é que tu fomenta aquilo? É uma iniciativa público-privada? A questão precisa de segurança, como é que consegue? Vamos criar espaços da cafeteria, outros espaços ali que possa alugar, vamos gerir aquilo ali para não deixar abandonado. A gente também não teve nenhum retorno. E o que tu vê é a administração cria algumas coisas, aí tu fica sabendo pela imprensa que o museu muda de lugar. Tipo, nós temos a sociedade disposta a colaborar, né? Então, quer dizer, há uma separação, né? Me parece que a administração diz, nós não precisamos de vocês, nós não queremos saber de vocês, né? Então a gente fica muito, muito chateado, a gente gostaria de colaborar, né? A mesma história, o CAIS ali, né? O CAIS também, a gente já comentou, né? A gente já, em momentos anteriores, fomos no IFA e conversamos, nós ajudamos, nós temos assessoria para isso, tal, vamos construir e tal, mas a gente não está conseguindo. Nós agora estamos numa fase assim que, por uma questão judicial, né, que está rolando muito tempo, talvez tenhamos um inventário, mas o inventário não nos garante nada, né? O inventário é o primeiro passo, tu vai saber o que tinha, mas que aquilo continue existindo, tu precisa ter outros instrumentos. Aí tu faz seminário, tu traz pessoal de Garibaldi, tu traz pessoal de Tupandi, tu traz pessoal do restauro lá aqui do Parecido, dos seminários. Olha, é possível, é viável, dá para fazer, né? Na hora, então, aquela história, a concordância, não, é isso mesmo, né? Mas na prática, né, a administração pega para si a tarefa e não executa. Então a gente não tem essa cidade tão rica, com tanta riqueza histórica e também artística, né? Tem prédios aí que são obras de arte, né? Isso não está preservado, né? E infelizmente a gente está nessa situação. Então a gente não tem essa manutenção, essa preservação dos prédios, ela não existe em Montenegro. Infelizmente temos que constatar isso aí. Clóvis. Em 100 anos, como tu disseste, do Palácio do Rio Branco, nunca foi abandonado o Palácio do Rio Branco para fazer reforma. E tiveram diversas reformas nesse período. Algumas de qualidade, outras de não tanto, mas foi feita. Foi feita e o entorno, toda fachada, tudo estava sempre excepcional. Mas quando esses guris tomaram conta do governo, os jovens que tomaram conta do governo, não serviu mais o palácio. O palácio não serviu, nem que tivesse reformado, serviria para eles. Eles não querem mais. Eles querem Casa do Pão lá, alvenaria cheia de ar-condicionado em roda, e uma situação que nós sabemos que todos os prefeitos que passaram com grandes valores para o Montenegro, pessoas magníficas, que foram prefeitos de Montenegro, exerceram seus cargos dentro do Palácio do Branco, com os problemas que advieram, muitas vezes de telhado, muitas vezes de soalhos, muitas vezes de forração, portas.
Mas se sabe também que a estrutura do palácio é excelente, com exceção do que eles deixaram fazer, que é o patrimônio mesmo. Vocês deveriam fazer uma reflexão quando deixaram botado com ar-condicionados nas fachadas do palácio. Isso é um absurdo, isso é absurdo. Isso eles não perguntam. Não perguntam, né? Então, e vocês não têm força também para pegar ligar o Ministério Público e dizer assim, olha, nós temos, só para registrar assim, ó, nós temos no Ministério Público mais de 10 inquéritos civis abertos. Sim, mas isso é uma coisa que tem que ser já, tinha que ser em cima da pontual, falar com o Ministério Público, o Ministério Público falava o juiz e mandava interromper. O que fizeram conosco quando nós quisemos fazer um aumento lá nos fundos, lá um anexo, lá, sem ligação com o Palácio, que nós quisemos fazer, botamos de armação lá e tudo, e aí o patrimônio histórico e tudo interromperam, o Ministério Público entrou a Justiça e trancaram tudo, nós tivemos que desmanchar tudo. Quer dizer, eu quero dizer com isso que para uns não pode, mas para eles pode tudo. Está lá que eles fizeram, lá na beira do rio agora. Está no Ministério Público também. Mas não adianta ir para o Ministério Público sem ação contínua, tem que isso é ação do mesmo dia. Está lá a máquina, tranca a máquina na hora. Não tranca, ninguém tranca nada, porque eles podem fazer, porque ninguém faz a ação. Mas aí me parece que há um quê de maldade na história, né? Porque há 2 semanas antes da intervenção, teve uma reunião, né? A Câmara de Vereadores chamou, disse, olha, até para se fazer umas reformas. Não, legal. O pessoal disse, não, perfeito, queremos isso. Cais estruturado, com eventos e tudo mais. Só que temos que consultar os engenheiros da IFAI para ver como fazer, né? Beleza, então ficamos tranquilos. Antes de fazer, ficou acordado que conversaríamos. Aí no outro dia, foi de noite, eles, olha, vocês viram o que fizeram lá? Trancaram uma placa de cimento de asfalto lá. Que agora não dá mais. Mas eu vi quando estava botando, vocês não quiseram ver. Vocês não quiseram ver, porque eu vi, eu fui lá, tirei fotografia e tudo. É que estou aposentado. Logo, na hora. Mas aí é a hora da ação. Mas quem tem que fazer essa ação? Não é eu como cidadão, é vocês com o poder que tem do patrimônio. Pelo menos chegar lá no Ministério Público e logo lá e falar com o promotor e ver a possibilidade de embargar aquilo. Aí como fizeram conosco, nós fizemos quando estava desmanchando o Renner, nós trancamos o desmanche do Renner, não nos interessava para nós como cidadão, mas e governo, e aí nós também não podíamos também trancar total, mas trancamos em função dos pássaros que tinha ali, a identificação dos pássaros, pássaros com filhotes. Trancamos 3 meses a demolição do patrimônio. Aí depois a juíza bateu o martelo e disse que não, que a gente não consegue. Não quer dizer que nós não temos força, mas vocês teriam mais força. Não, nós temos a força do cidadão, do movimento organizado, mas nós não temos nem conselho e nem nenhuma outra representação a mais do que não dá nem para reunir, perder tempo também, porque precisa se perder do tempo. Chega na hora da ação, não se consegue. O poder público, que é o pior deles. Qual é o exemplo que ele dá para um cidadão que tem um prédio, que gostariam que mantivesse o prédio? Eles próprios estão deixando desmanchar o palácio, os museus, a estação, esvaziou a estação era, até pouco tempo era o órgão, legal, vamos lá, tem festa, tem banda, terminaram com tudo. Tem o BRIC. O BRIC. Exatamente, acabou. Então, quer dizer que, infelizmente, agora é centenário, agora já nem é mais centenário. Eu jogo contigo 1 ano e meio, 2 anos, o centenário vai estar. Aí vai ficar beira do Rio de novo. Mas beira do Rio, da maneira que está, não traz nada, não é turístico. Isso aí é point dos montenegrinos, mas não é um lugar de turismo. Vamos trazer gente para o turismo para vir no cais. Não, o cais está feio, está horrível. Cheio de capim, cheio de brejo, porque ele não é assim, ele é pedra. Mas, infelizmente, o Ocidente é grande. Ou não é? Tiago. Eu acho que foi bem colocada a parte ali das cidades que aproveitam o seu patrimônio para a parte turística. Garibaldi, como foi comentado ali, ele tem uma rua que ele preservou inteira, a cidade de Garibaldi, preservou inteira. Que é a Rua Buarque de Macedo. Isso, eles contam a história de Montenegro lá em Garibaldi. Então tem uma rua, tem um trenzinho, um ônibusinho que eles adaptaram lá, que um dos prefeitos teve a ideia de conseguir com o exército, enfim, aquele ônibus, e eles conseguiram fazer para o turismo. Então, se nós tivéssemos esse patrimônio realmente conservado, a gente poderia realmente aproveitar isso também para o turismo e para as atividades, então, econômicas. Seria bem importante. Sem dúvida. Rive. É um conjunto de ações que precisam ser feitas, né? É um conjunto de ações
quando a gente trata da questão do turismo, o patrimônio histórico está junto, o turismo histórico, né, é importante. Montenegro é uma cidade com seus 152 anos, então ela tem história para contar. A questão da agricultura, a questão do interior também, nós temos uma das coisas mais fortes aqui, a nossa agricultura familiar, né? Então, assim, ó, essa coisa do café da avó, aquela coisa do fogão a lenha, né? É importante. Agora, foi Farroupilha, eu acho que fez o café com mistura, que apareceu nas mídias, na televisão, assim, que fazem uma festa, né, no interior com essas coisas da terra, né? Então, é importante esse conjunto de cabeças pensando e de ações, né, para fomentar essa questão do turismo, do patrimônio histórico também. É uma ação importante que a gente precisa estar acionando, né, e acompanhando. Então, isso realmente traz pessoas para Montenegro. Montenegro tem uma localização privilegiada e precisa aproveitar isso, né? Simone, São Leopoldo tem um palácio também do governo. Continua o palácio do governo. Vai a Bagé, tem a mesma coisa. São Gabriel, a mesma coisa. Livramento, a mesma coisa. Todos eles têm seu palácio, que são contemporâneos desse palácio aqui. Todos eles com seu governante. Caí. Hã? Caí também. Nem se compara com o de Montenegro, mas está lá, perfeito. Lá, aqui em Montenegro tem essa coisa de desmanchar tudo. O passado, desmanchar, daí tiraram, terminaram com a igreja, também continua com a sua igreja também. Nós aqui terminamos com tudo. Aí vem esses guri com mais intenção ainda de desmanchar com tudo, pagando aluguel em tudo que é lugar da cidade, mas tendo lá toda a estação que poderia ser aproveitada para essas diretorias, etc. Poderia, já que estão deixando de deteriorar, então pelo menos que usem, então, que aí não vai deteriorar. Não, porque o não uso é polêmico. Turismo e cultura, né? Tá, não, é uma conversa paralela aqui, né? Professora, a gente tá... Não, é que a estação... Mas bota no ar, que é melhor. É que a estação tem um regramento de uso, né? Eu sei tudo, mas se não estão usando... E qual é a função daquilo lá? É não usar? Não, é turismo e cultura. Mas turismo e cultura, mas tem que ter cultura lá dentro. Mas, Clóvis, não tem nada? Tem o quê? Todo o acervo do museu está lá dentro. Por isso que não está usando como depósito. De qualquer maneira, de certo. Isso, estão usando como depósito. Exatamente, como depósito. Mas então, essa fala do Clóvis, quando se falou, e a nossa intenção há 5 anos atrás, quando conversamos, e chegamos a ter uma reunião com o IAB, né, para fazer um concurso de projetos. Eles ofereceram a ajuda, enfim, para colocar Montenegro nos escritórios de arquitetura do Brasil todo, né, fazer um concurso. Ó, esse é o Palácio Montenegro, tá, restauro e tal, para já ganhar também o anteprojeto já do restauro, mas precedido de uma conversa com a comunidade, o que a comunidade espera e tal. E a gente começou a ouvir algumas pessoas, né? Então, aquele entendimento, museu, tá. Mas aí alguém disse assim, tá, mas se ele deixar de ser o palácio, ele não é mais o palácio, né? Tipo, ele foi criado, pensado, a memória dele está ali porque é o palácio do governo. Diz assim, olha o Palácio Piratini, por exemplo. Exatamente. É o palácio o simbólico e antigo também. O centro administrativo está lá embaixo, a cidade baixa. São Leopoldo também, administrativo moderno. Mas o espaço da Cidade das Artes, ele teria que estar num prédio que tem uma história, né? E ali você imagina ali o gabinete do prefeito com uma sala de reuniões com quadros de artistas de Montenegro e tal. E aí a parte inferior, você pode ter uma espécie de serviços para a comunidade ali. E aí até o pessoal do IAB sugeriu a parte atrás dos fundos, vocês fazem salas para alugar, bota gastronomia, bota um café, bota ali, e aí com isso inclusive faz a manutenção do prédio. Mas mantém o palácio de governo, governo. O palácio que de nem governo, o palácio de Buckingham, da Inglaterra, da rainha, que está o príncipe Charles, mas é sempre o palácio. O palácio era de antigo, 300, 400 anos. Aí nós temos que lembrar que também, em tratando de patrimônio histórico, a gente tem que pensar no entorno, né? Então também a parte da frente, da esquina, ela tem que
ter que dialogar com aquele prédio, né? Então é um projeto um pouquinho mais amplo do que só arrumar o palácio. Você tem que pensar nos fundos, pensar na frente, fazer um projeto bem legal, integrado, que inclusive caberia estacionamento, no subsolo, tem várias opções ali, onde era a feira antigamente. Dá para fazer um belo conjunto administrativo ali. Você sabe que o André Chalkoff tem um projeto para o outro lado lá, de 4, 5 andares, para pegar tipo centro administrativo de São Leopoldo. Por que não? Centro administrativo do outro lado, olha assim, atrás da antiga Câmara, com todo aquele espaço que tem, olha assim. Mas aí não precisa estudar muito, já tem projeto pronto já. Mas o importante é que o poder público não tem dialogue com a comunidade, né? E isso é o meu maior medo, que alguém iluminado tenha uma ideia e coloque em prática, né? Aí tu não tem contraponto, mas então... Claro que faça conversa com você, sim, mas mostrando que tem alguma coisa para fazer, mas eles não têm e não querem fazer, não têm interesse em fazer. Claudete da Silva, patrimônio histórico, turismo, tudo são propostas que se firmam a médio e longo prazo. É preciso vontade política para dar um pontapé inicial. Os frutos desse trabalho serão colhidos por administrações futuras. Será que não é esse o principal empecilho? Ontem, durante o programa Cidade em Debate, o vereador Tiago Maratá trouxe alguns detalhes sobre o plano de arborização. Vamos acompanhar? Na realidade, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, a minha formação é educação física, mas eu entendo que o meio ambiente e o progresso da nossa cidade, eles têm que começar a conversar. Já passou da hora, né? Eu acho que não tem mais espaço para não ter essa conversa. Seja em cidade resiliente, nas ações das enchentes, ou no nosso plano de arborização, que foi uma coisa que no início do mandato chegava até nós, vereadores, né? Eu quero fazer a poda, eu quero tirar a árvore da frente da minha casa, mas... E aí a árvore está na rua, e aí a competência é do município, mas quem plantou foi um cidadão, né? Foi um morador ali, mas e aí não poderia ter plantado, e agora como é que vai tirar? Então essa dúvida me fez conversar com o executivo, né? Para nós criar uma legislação nesse primeiro momento, um plano de arborização, para fazer um estudo técnico, né? Primeiro do que a gente tem. Também não é uma coisa que nem todo mundo, algumas pessoas jamais vão sair plantando que nem louco, não, justamente na primeira etapa é para estudar, tem um estudo técnico, um impacto, para ver quais árvores nós temos, para justamente a gente identificar essa variedade de plantas que a gente tem, né, na nossa cidade. E aí, se temos que plantar mais árvores, aonde nós vamos ter que atacar? Então, vem no sentido de nós criar uma legislação para que a gente tenha um regramento, que a pessoa que vai plantar uma árvore, ela vá na prefeitura, ela saiba já que ela tem que plantar do lado direito da calçada, naquele lugar, uma árvore que vai começar de 1,80 m, que já tem a poda de formação, entendeu? Algo que tenha uma legislação, um regramento, para não ser isso aí, cada um plantando o que quer, o que bem entende, o que gosta. Uma cidade arborizada, inclusive com árvores, com flores, tudo isso chama muita atenção do turismo, não é, Thiago? Eu sempre penso, quando eu vejo essa chamada, a questão de Porto Alegre, que conseguiu criar uma rua inteira sendo a mais bonita do Brasil, ou do mundo, enfim, uma das ruas mais bonitas. Então, eu acho que a parte de tipos de flores, poderia ser tipo uma flor, um tipo de flor em cada rua, ou um bairro todo de um tipo de flor. Eu acho que seria turisticamente isso bem viável e bem interessante para o turista poder presenciar, ter alguma placa de identificação, algo que pudesse trazer então esse conhecimento também, porque o turista também quer levar também algum conhecimento, quer ficar fascinado, quer ver, mas também quer levar algum conhecimento. Então seria bem interessante também ter o turismo dentro desse projeto. Muito bem. Ricardo. Não, de novo aquela história, é uma questão de planejamento, né? E que a comunidade entenda, né? Que a comunidade participe, que ela possa dar opinião, possa participar, porque as pessoas, elas compram a ideia na medida que elas vão participando, né? Se a gente estivesse junto, a gente não entenderia por que na Via 2 se plantaram aquelas árvores lá todas, né? Me lembro que eu passava ali, as árvores pequenas, hoje eu entendo a ideia, né, do urbanista que fez aquelas árvores na calçada lá
hoje deu uma baita, uma sombra, e porque no meio, né, não tem árvores altas, porque ali tem a fiação. Mas outras pessoas assim pensavam, vou plantar uma árvore no meio, então hoje tu já tem árvore que já está encostando na fiação, que não seria o adequado, mas é porque alguém teve uma ideia, começou a executar bem, mas depois largou de mão, e aí cada um fez o que achou que tinha que fazer, e a gente tem essa confusão na cidade. Mas acho que tem que ter, acho que isso inclusive deve estar agregado ao plano diretor, né? Não sei, a vereadora talvez tivesse mais informação, porque tem o plano de mobilidade, não tem, o de arborização, não sei se ele é obrigatório estar junto, mas ele caminha por aí também, né? Tem que ser um conjunto, né, de ações e justamente como tu disseste, planejamento, porque também nós não podemos plantar nas calçadas daqui a pouco árvores que vão destruir a calçada, que vão destruir a tubulação, né, por suas raízes, enfim, precisa realmente ter esse planejamento e analisar o tipo de árvore, porque é importante, né? A questão da limpeza urbana, né? Do cuidado com a limpeza, que até a gente tem visto no centro aqui, a equipe de limpeza urbana consegue fazer, mas não consegue fazer em todos os lugares, né? E a gente vê, agora nós tivemos na escola onde eu atuo, na Gente Miúda, uma turma de jardim fez um projeto científico a respeito da questão do lixo que encontra no entorno, né, passando até a Estação da Cultura, o lixo que encontraram dali da escola da esquina até a Estação da Cultura. As crianças recolheram 3 sacos de lixo, que é a população que larga, né? Então, essas ações também precisam ser ações conjuntas de trabalho de formiguinha, muitas vezes. E contínuo. Né? Qual é a árvore que vai se plantar, como é que vai se coordenar a questão dos resíduos, né? Então essas coisas todas precisam ser conjuntas e como tu disseste, a população tem que assumir junto, tem que ser um trabalho conjunto mesmo. Nós vamos ver quem são os felizardos, quem é o felizardo da noite que vai levar 2 hambúrguer. Contigo, Clóvis. Eu fico triste de ter que falar em outras cidades, mas Gramado começou com as hortênsias, na beira da estrada. Foi a primeira chamada de Gramado. Antes que não tinha nem o casario ainda não estava feito. Sapiranga, cidade das Rosas. Mesma coisa também, não tinha nada. Uma cidadezinha, chinfrinha. Hoje uma chamada é as Rosas, a cidade está bonita, está maravilhosa. Montenegro não tem nada de atrativo que seja a nível estadual, que chame as pessoas aqui. Infelizmente, essa questão das árvores aí também, nós já estamos falando de novo. Alcindo Duarte, parabéns! Estamos falando novamente em projeto, estudo, até terminar o mandato e as coisas não vão acontecer, porque isso também tem que ter uma outra situação. A rua não pode ser a calçada que está aí, 3 metros, 2 metros, com uma árvore no lado da rua. Isso ficaria totalmente inviável. Teria que ser como outras cidades, que quando trabalho também a calçada, também alarga a calçada para 5 metros, e aí pode fazer uma arborização razoável, de médias árvores, mas é um conjunto, não é só pegar e vou plantar árvore na calçada de 2 metros. Que é 90%, só a Ramiro que tem 3 metros de calçada, o resto nenhuma tem. Então não tem condições de fazer. Então, cada caso é um caso e teria que ser uma coisa para ficar bonito, para ficar uma chamada, mas tem que ser um conjunto de coisas. A Ramiro teria que ser trabalhada com condição como a Via 2. Ela tem condições para isso, uma rua larga, mas assim mesmo, eu já disse outras vezes aqui, que eu acho difícil os comerciantes aceitarem de bom grado. Ponto. Muito bem, e este foi o nosso programa Cidade em Debate da noite de hoje. Agradeço a você que nos acompanhou, tenha uma excelente noite e uma ótima quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei,
Às vezes, ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe